Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui hoje tá frio, tá chovendo, mas é um tempo típico dessa época do ano. Mas é bom, chuva é sempre muito bom. Bom para as plantas, bom para a natureza, bom para tudo. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, porque afinal sementes sustentáveis, como eu disse lá atrás, num dos primeiros vídeos, são todas aquelas sementes que podem representar alguma coisa da nossa vida, da nossa natureza, enfim. E eu vou falar de um animal hoje, um animal que algumas pessoas não conhecem, muitas conhecem, tem vários nomes diferentes, mas vocês com certeza não sabem algumas curiosidades sobre esse animal. E esse animal é a galinha da Angola. Bom, a galinha da Angola, pintada da Guiné, pintada comum ou capote, nome científico Numida melegris. É uma ave da ordem das galináceas, é uma galinácea, óbvio, né? Que é originária da África, só podia, né? Angola, África. E ela foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses que a trouxeram da África Ocidental. Bom, ela é mais conhecida da família ela é a mais conhecida da família das Numididae e é o único membro do gênero Numida. Bom, é uma ave que em geral só faz o seu cruzamento com exemplares da própria raça. É muito difícil você cruzar a galinha de Angola com uma galinha comum ou o galo com uma galinha de Angola fêmea. Acontece que quando isso acontece, o filhote, o pintinho que nasce, chama-se galinhola. E ele é uma galinha muito grande que tem um canto muito diferente. Mas é muito difícil de conseguir mesmo. Por isso, os pintinhos resultantes desse... Ai, que saco, puta que pariu. Oi, que merda. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje por aqui tá frio, chovendo, mas é uma temperatura típica dessa época do ano nessa região e chuva é sempre muito bom. Bom, hoje a gente vai falar de um animal, já que sementes sustentáveis são todas as sementes possíveis que geram vida, que tem natureza. Então nós vamos falar de um animal que alguns conhecem, mas a maioria não conhece, principalmente para quem mora em cidades grandes, que é a galinha de Angola. Bom, a galinha de Angola, pintada da Guiné, pintada comum ou capote, tem o nome científico de Numida melegris, eu acho que é assim que se pronuncia. É uma ave da ordem das galináceas, óbvio, uma galinácea, né? Que é originária da África, Angola, África, que foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses que a trouxeram da África Ocidental. Ela é a mais conhecida da família das aves Numididae e é o único membro do gênero Numida. É uma ave que, em geral, ela só cruza com espécimes da mesma espécie, só cruzam entre eles. Então, o que acontece? É muito difícil você conseguir fazer o cruzamento de uma galinha comum com uma galinha de Angola macho ou de uma galinha de Angola fêmea com um galo. Quando isso acontece, o que nasce disso daí chama-se galinhola. E geralmente é uma ave grande que tem um canto diferente, tanto da galinha de Angola quanto da galinha comum. Por isso, os pintinhos que são resultantes do acasalamento entre as galinhas de Angola e galos de qualquer outra espécie, eles não têm uma raça reconhecida e eles são identificados apenas como uma ave híbrida. Bom, eu vou colocar agora para vocês ouvirem o canto da galinha de Angola fêmea. Como vocês puderam ouvir, a galinha de Angola fêmea, ela que faz aquele tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, que inclusive esse é um dos nomes pelos quais a galinha de Angola é conhecida.
Vocês sabiam disso? Vocês pensavam que todas cantavam do mesmo jeito, mas não cantam. Bom, ela ainda tem outros nomes em várias regiões, né? Por exemplo, galinha da Índia, galinha da Numídia, galinha da Guiné, estou fraca, peru, tô fraco, tô fraco, tô fraco, galinha do mato, capote, pintada e fraca. Aqui no Brasil, ela também tem outros nomes, como Angola, Angolinha, Angolista, Galinhol, Galinhola. Na verdade, galinhola, como eu disse, é o cruzamento, né, da galinha de Angola com o galo, ou da galinha comum com o galo, com a galinha de Angola macho. Guiné, capota, cocar, cocá, coqué, coquém, faraona, picota, sacuê e cacuê, em algumas regiões da Bahia. Tem esse nome. Elas são aves que vivem em bando e elas são bastante agressivas, são muito ariscas, mas quando elas se acostumam com vocês, elas vêm, comem, as minhas comiam até na minha mão. E elas precisam desse bando para se reproduzir, porque elas só se reproduzem em bando, e só em bando elas promovem o acasalamento entre elas. Assim, elas são muito organizadas como um grupo, e cada grupo tem um líder, e esse é fácil constatar quem é esse líder, porque é esse líder que no momento do acasalamento, ele vigia enquanto os outros companheiros comem. Diferente de outros animais que o líder come primeiro, no bando da galinha de Angola, o líder vigia para que o bando coma. E só depois que verificar que está tudo em ordem, aí sim esse líder começa a comer. Agora eu vou botar para vocês o canto da galinha de Angola macho. Viram como é diferente? Ele faz um... parece uma maritaca. Quem é do meu tempo sabe de maritaca, a gente brincava com isso no carnaval. Bom, elas são aves muito rústicas, indígenas até, né? E elas são fáceis de criar, bem fácil de criar. Exceto por um ponto, você tem que deixá-las soltas. Se elas estiverem presas, elas não acasalam e não reproduzem, não põem ovos. Porque as galinhas de Angola põem seus ovos no mato. Elas escolhem um canto, fazem um ninho e lá botam os ovos. E eles botam em camadas. E eles ainda cobrem com palha, folha seca, enfim, qualquer outro material que elas encontrem. A galinha de Angola não é uma boa mãe. Ela vai botando o ovo ali e fica lá. Dificilmente a galinha de Angola choca. Por isso, muita gente pega esses ovos da galinha de Angola quando encontra o ninho e coloca debaixo de uma galinha comum, para a galinha comum chocar, porque a galinha de Angola bota o ovo e larga. Fazem posturas conjuntas, ou seja, todas põem até 40 ovos dispostos em camadas dentro do mesmo ninho, e depois esses ovos de cima eles acabam recebendo o calor da ave e por aí eles eclodem, né? Elas são muito inquietas, elas arrastam os pintinhos para zonas úmidas, e elas podem até comprometer a sobrevivência desses pintinhos. Como eu disse, elas não são boas mães, não. Em criações de cativeiro, é recomendável que os ovos sejam colocados em incubadoras ou então colocados no ninho de uma galinha comum, se você quiser, para procriação, enfim, né? Bom, a criação da galinha de Angola, ela pode ser destinada para o comércio da carne ou dos ovos. Os ovos são bastante apreciados e são caros. Ela é muito saborosa, a carne dessa galinha lembra muito a do fazão, por isso elas são muito apreciadas na gastronomia e são frequentemente requisitadas por restaurantes sofisticados para compor pratos refinados, além das penas que são utilizadas para decoração. E a galinha de Angola, e aí é que vai o segredinho que muita gente não sabe, ela se alimenta muito de vários insetos, principalmente peçonhentos. Então, em alguns lugares, ela é criada, em alguns lugares, porque ela come escorpiões, ela come aranhas, ela come pequenas cobras. Então, elas são predadoras naturais desses aracnídeos e, por isso, elas podem ajudar a controlar as infecções em quintais, em árvores existentes, enfim. Em muitos condomínios, elas são utilizadas e deixadas soltas exatamente para isso, né? Para que elas
comam esses insetos, porque elas se alimentam desses insetos, de pequenos animais, como escorpiões, baratas, minhocas, enfim, e elas são consideradas, por isso, uma opção de controle biológico para reduzir a população desses animais peçonhentos. Vocês sabiam disso? Como elas são consumidoras naturais de insetos, gafanhotos, cigarrinhas de pastagens, lagartas de esterco de gado, formigas, cupins, carrapatos, ela também é considerada importante no controle biológico do meio ambiente. Por isso, por ela ser arisca também, ela também tem uma outra função. Quando ela se acostuma na propriedade onde ela está, qualquer pessoa estranha, qualquer ser estranho que aparecer perto da propriedade, ela começa a gritar. Principalmente a fêmea, ela começa a gritar. O macho, na verdade, ele só canta, ele só grita. Primeiro é a fêmea começa lá, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E quando o macho percebe que o perigo é muito maior do que o que a fêmea está anunciando, aí ele começa a gritar também. O só vem depois. E aí você pode ficar ligado que tem alguma coisa estranha rondando o galinheiro, ou rondando o espaço onde ela está, rondando a propriedade de uma maneira geral. Por isso elas também são consideradas aves de guarda, assim como os gansos, que eu já citei naquele vídeo anterior que eu contei para vocês. Bom, gostaram do vídeo? Sabiam dessas informações sobre a galinha de Angola? Então, se você mora numa casa, perto de um sítio, num espaço grande, que você possa fazer essa criação, além de você ter uma boa ave de guarda, que vai te avisar qualquer coisa estranha que estiver aparecendo perto da casa, você ainda vai ter uma predadora naturais de aracnídeos e outros insetos peçonhentos que não é muito bom ter perto de casa. Sabiam disso? Fiquem sabendo então. E aí, vamos para o nosso pensamento de hoje. A paz não pode ser mantida à força. Não adianta a guerra para manter a paz. Somente pode ser atingida pelo entendimento. Quem disse isso foi Albert Einstein. E não poderia ser mais atual para o momento que a gente está vivendo. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.